Fala galera, beleza? Leozinho aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai utilizar o Local Stack, pessoal, que é uma ferramenta que simula especificamente os serviços da AWS na nossa máquina. Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas com dúvidas em relação a como a gente pode estar usando esses serviços sem aquele compromisso direto com a AWS, né? Nem todo mundo quer ficar criando conta, incluindo cartão de crédito e eventualmente ser cobrado. Por mais que seja uma tarifa mínima, né, de algum serviço que você usar lá, as pessoas não querem ter esse compromisso. Então é aí que vem a motivação de explicar essa ferramenta, né, que permite a gente descobrir como a maioria dos serviços funcionam, né, e aprender até mais sobre alguns serviços. Nesse vídeo em específico, a gente vai desenvolver uma aplicação simples utilizando o serviço SQS, que é o serviço de fila, né? E a gente vai utilizar também Golang, né? Que é para simular duas aplicações que posteriormente eu vou explicar no diagrama que aplicações são essas. Antes de tudo, eu estou aqui no site do LocalStack, com a página aberta, e repara que esse GIF aqui rodando, ele está rodando um comando para listar um bucket no S3, que é outro serviço da AWS. E dito isso, a gente vai precisar, vou vir aqui para outra página, vai precisar instalar a CLI da AWS, né? Para a gente instalar, é só digitar AWS CLI Download no Google, que ele vai jogar exatamente para essa página aqui que eu tô. E escolher o seu sistema operacional que você está rodando aí na sua máquina e ser feliz. Não tem muito mistério, é só clicar em algumas dessas caixinhas aqui e que ele já vai ter o comando pronto para a gente colar no terminal e instalar e já era, né? Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui, né? Mas é só um aviso prévio aí que a gente vai precisar, né? Beleza. Dito isso, eu vou abrir o meu VS Code aqui. Repara que eu já deixei uma imagem pronta aqui do Local Stack, né? Pra gente poupar um pouco de tempo. Estar utilizando o Docker aqui, né? Que é a forma mais fácil da gente subir um ambiente de desenvolvimento. E repara aqui também que na linha 19 eu tenho exatamente um dos comandos que vai precisar ter vai precisar da AWS CLI para a gente rodar aqui, né? Que é a criação da fila. Beleza. Dito isso, se você já está com tudo configurado aí, se você já setou exatamente essa imagem aqui que eu tenho, se você copiou exatamente essa instrução toda aqui e já instalou também a CLI da AWS, é só você dar um Docker Compose up "-d para ele rodar em background, esperar rodar, né? O meu já tá rodando aqui, por isso que ele já foi rapidinho. E após o Docker Compose Up, após no seu baixar aí, caso você nunca tenha utilizado o Local Stack, ele vai baixar a imagem toda aí, vai papo de 1 minuto ou meio minuto aí, uns 30 segundos, talvez, dependendo da sua internet aí. Depois que você baixa e ele subiu o container e deu tudo certo, a gente copia esse comando aqui, né, de criação de fila, e eu vou colar aqui no meu terminal. Eu vou criar o nome da fila com esse nome aqui, que é Product Query, que tem a ver com a nossa aplicação que a gente vai construir em Go. E dando tudo certo, é só dar um Enter aqui. Se apareceu isso aqui, é sinal de que a sua fila foi criada com sucesso. Ele mostra aqui a URL da fila. E é isso. Bom, galera, setup feito. E antes da gente começar a codar de fato, eu tenho uma imagenzinha aqui, né? E é explicando resumidamente o que a gente vai construir. Eu tenho duas aplicações. Vai ser uma API que ela vai receber um payload via HTTP e vai publicar numa fila, né? Que vai ser o nosso SQS no caso. E enquanto isso, outra aplicação aqui ela vai estar consumindo essa fila e vai fazer alguma coisa com os dados que ele recebe dessa fila, né? E é isso. Beleza, então, galera. Setup feito. Então vamos lá, vamos pôr a mão no código de fato. Eu vou começar dando um go mod init local stack sqs app, que é o mesmo nome aqui do meu diretório. E beleza. Vou também criar duas pastas chamada producer, que vai ser a minha API de fato, e uma consumer, que vai ser no caso a worker app aqui, que ela vai ficar pegando dados da fila, né? Em cada uma delas eu vou criar um arquivo chamado main.go. Aqui na producer também vou criar um arquivo chamado main.go. Vou criar aqui um package main aqui só para ele parar de reclamar de dar erro aqui nos dois arquivos. E antes disso, vamos instalar logo as bibliotecas, né? Que eu vou usar duas bibliotecas apenas aqui, que vai ser a biblioteca Echo, que é o microframework HTTP. Então deixa eu dar um go get aqui github.com/labstack/v4. Eu copiei aqui para poupar um pouco de tempo. Vou dar o enter. E também
vou baixar o SDK da AWS para a gente usar o SQS no caso, né? É a mesma coisa aqui, um dar um go get github.com/aws/aws SDK go v2. Beleza, agora a gente já pode começar a codar de fato. Eu vou começar aqui criando uma struct chamada product, que no caso vai ser o payload que eu vou transacionar aqui, né? Ele vai ter dois campos, ele vai ter um campo chamado price, que vai ser um float 64, e um campo chamado name, que vai ser do tipo string. Eu vou botar aqui uma JSON struct aqui, uma JSON tag aqui, né? Vai ser um price minúsculo, só para ele, para o campo vir exatamente igual que a gente está querendo. Aqui também, aqui vai ser um name minúsculo também. E vou criar três funções, né? Vou criar logo a func main aqui, que ela vai receber o nosso, vai ser a nossa função main aqui, nosso entry point. Vou criar uma função chamada product handle, que ela vai receber um parâmetro C, que vai ser o context, né, da nossa requisição, que ela vem direto vai receber direto do echo V4, não posso esquecer que ele tem um V4, às vezes ele dá o autocomplete sem um V4 aqui, né, e vai retornar um erro. Deixa eu criar aqui também logo a outra função, que ela vai se chamar publish in query. Opa, esqueci do func aqui. Func publish in query. Ela vai receber a nossa struct, né? Nossa entidade de fato aqui, né? Vai ser do tipo product, ela vai retornar um erro também. Mas por enquanto a gente não vai implementar ela. Vamos implementar o nosso handle primeiro aqui, né? E beleza. Vou começar aqui criando uma var do tipo p, que vai ser do tipo product, uma variável do tipo product. Eu vou fazer o bind do payload para minha struct, né? Para eu receber esses campos na minha aplicação. Então eu vou fazer if erro recebe c.bind passando o ponteiro de p para ele fazer o onMarshal corretamente, né? Converter de JSON para minha struct. Erro diferente de new. Opa, erro diferente de new. Sei lá, eu vou retornar um c.json http.status bad request, caso ele não consiga fazer o campo o parser corretamente, dando um echo.map passando um erro do tipo, sei lá, bad request, algo do tipo assim, só pra gente ter um controle maior se algo deu erro ou não. Beleza, agora eu posso dar um return c.noContent. E de fato, né, a gente não vai, como a gente vai receber esses dados na nossa API e passar eles para frente, não faz muito sentido a gente retornar um 200 ok, né? Porque o 200 ok, semanticamente falando, ele espera que eu tenha um payload de response, né? Mas como aqui não é o caso, a gente só dá um 202, que é o status accepted, né? Que a gente aceitou, a gente conseguiu receber de fato esse payload. Então vou dar só um fmt.println aqui na variável p para ver se se veio corretamente os campos que eu estou enviando, né? Aí aqui eu vou dar um nossa, deu branco aqui agora. Vai receber echo.new, nossa, quase que eu não me esqueço. Ela vai ser, vai receber uma instância, né, do echo para inicializar o nosso servidor. Ela vai ser do tipo post. Vou passar aqui uma rota chamada, o nome da minha rota vai ser product. E o segundo parâmetro tem que ser o handle, a handle func, né? O seu controller, no caso. Vai ser o nosso product handle, só passando a referência dela. E aí eu vou startar com e.logger.fatal, logando, no caso, inicializando o nosso servidor, que vai rodar na porta 3000. Beleza, acho que só isso aqui que precisa, por enquanto, só pra gente testar, pra ver como é que tá. Eu vou dar um go run no meu terminal, producer.main.go. Dando tudo certo, ele roda ele vai logar aqui o log aqui do ecozinho. Eu vou abrir meu terminal, que eu tenho um curl pronto aqui, e vou rodar aqui para ver só para ver o que ele tá voltando ali no meu terminal. Bom, pessoal, fiz um corte rápido aqui no vídeo porque eu reparei que o meu curl tava errado aqui, né? Mas eu já ajeitei ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Meu terminal tá aberto aqui. Dar um curl aqui só pra gente ver se ele tá chegando na nossa aplicação. Tá chegando na nossa aplicação corretamente. 50 keyboard.
Então, deixa eu só parar a aplicação aqui, dar uma limpada no terminal. Deixa eu tirar isso aqui. E de fato agora a gente vai começar a implementar o nosso producer, né? A nossa função que vai publicar na fila. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu tinha dito, né, a gente já instalou a biblioteca da AWS SDK. Eu vou colar aqui algumas configurações prontas que eu já tenho, porque isso aqui serve para a gente mocar e direcionar a nossa configuração que seria real para o nosso local stack, né? Repara que nessa função endpoint resolver ele faz um bind para nossa imagem local stack, né? Que está rodando na porta 4566 e beleza, né? Dito isso, vamos começar a configurar de fato. Eu vou só dar um erro diferente de new aqui, só tratar esse erro aqui para caso algo de errado a gente tem mais ciência do que tá rolando, né? Vou dar um log.fatal aqui, fatal F para formatar, erro ao configurar AWS SDK. E eu vou botar aqui a formatação do erro, que vai receber um erro. Beleza. Agora eu vou criar um novo client, né? A partir dessa configuração, vou dar um sqs.new from config, passando a configuração aqui. Deixa eu ver aqui que ele tá dando erro. Client invalid client. Ah, tá. Que eu acho que ele não conseguiu baixar direito aqui. Caso ele dê erro aqui e não consiga baixar direito, você clica aqui nessa lâmpadazinha aqui e vai baixando uma por uma. Ou se não, melhor ainda, dá um go mod tide, que eu acho que ele consegue capturar todas as dependências que não estão lá no arquivo go mod, né? Deixa eu fazer isso. Ele baixou, ele tinha baixado, mas não sei por que ele deu esse erro. Agora, se eu passar o mouse aqui em cima do client, agora ele tem exatamente a variável correta, que é um ponteiro para SQS client. Beleza, vamos continuar aqui. Eu vou criar uma variável chamada QName, que vai ser o nome da minha fila, que é Product Kiwi. Beleza. Agora eu vou criar outra variável chamada Result e erro, que vai vir da client. .get URL, passando um context.todo, para caso der errado ele sai fora. E também eu preciso passar uma struct, que vai vir do sqs.get URL input. E eu preciso passar o nome da minha fila de fato, né? Que vai ser um ponteiro para minha QName. Beleza. Agora, padrão do Go, né? A gente vai tratar esse erro. Se algo deu errado em capturar o resultado da minha fila de fato, né? Eu vou dar um log.fatalf e vou dizer que falha em capturar a URL da fila. Beleza. E vou botar aqui a formatação do erro também. E porcentagem V, erro. Beleza. Agora, lembra que a gente passa o payload aqui por parâmetro, né? Que a gente vai precisar converter esse payload da struct. Vamos precisar fazer o contrário agora. A gente vai converter de struct para JSON, porque na nossa fila, né, a gente só tem tudo em string, né? Não existe outro tipo de dado que não seja uma string dentro de uma fila, né? Aí a linguagem, no caso, a linguagem que você está utilizando, ela se encarrega de fazer esse passe. Mas enfim, eu vou dar um payload e eu vou também fazer um erro que vai receber json.marshall e vai receber minha struct, né? Minha variável do tipo product, que vai ser um P. Vou também tratar esse erro, caso o erro diferente de new, eu vou dar um log.fatalf, falha ao parsear struct. E também vou dar uma formatação para o erro, vou dar um erro aqui, beleza. Agora a nossa variável payload ela já está preparada, né? E agora eu vou utilizar esse result aqui. Eu vou dar um out e um erro também agora com o client.sendMessage, que ele vai de fato enviar a mensagem, passando um context.todo, caso para ele enviar e falhar, caso ele falhe, né, ele saia fora logo disso, e passando também a struct do sendMessage input, que ela vai receber dois campos. Eu vou receber a minha query URL, que vai vir do meu result.query URL, e agora o corpo da mensagem de fato que vai ser aws.string, precisa passar esse aws.string para ele ser serializável, digamos assim, né? Que tanto que ele retorna um ponteiro de string. E aí
eu passo, como o meu payload é um array de byte, eu tenho que fazer esse parse de byte para string, porque o JSON Marshall, no retorno dele, ele retorna um byte e um erro, né? Aí é só dar um cache para string aqui, passando o meu payload, e tranquilo. E aí, eu não necessariamente preciso dessa variável out, mas para a gente ter certeza de que ele tá logando, ele realmente a mensagem deu certo, né? A mensagem foi enviada para fila, ele retorna um ID, né? Que é no caso o ID da mensagem que foi enviada. Se eu dar um out.messageID, na verdade passando o ponteiro de out.messageID, porque messageID também é um ponteiro de string, a gente vai conseguir visualizar. Aqui ele está reclamando, ah tá, eu esqueci de tratar o erro também, que até aqui também precisa tratar o erro. Vou dar um log.fatalf também, para a gente ver. Falha ao enviar mensagem. E também formatando o erro aqui, passando o erro. Beleza. Acho que é só isso que a gente precisa para testar agora. Então, quando a gente testar, a gente vai cair no Product Handle. Esse Product Handle vai chamar de fato a nossa função Publishing Query. Se der erro, ele vai dar um internal server erro. Se não der erro, ele vai dar um 202 sem payload. E também vai logar o ID da nossa mensagem. Vamos ver se já está funcionando. Deixa eu limpar o terminal aqui. Vou dar um go run producer main.go. Beleza, ele já está subindo. Vou pegar o meu cur aqui que já tinha antes. Passar aqui. E beleza. Ele retornou o ID aqui, que é exatamente o ID que está logado aqui. Vou enviar mais uma mensagem. Ele está logando o ID aqui. Beleza. Não está funcionando, a nossa fila está funcionando. A gente já tem dados enviados para a nossa fila. Agora, pessoal, que a gente já construiu o nosso producer, que ele já está publicando na nossa fila, a gente pode construir o nosso consumer, né? Que lembrando que vai ser uma aplicação worker, né? Ela vai ficar rodando o tempo todo, verificando se tem dado na fila e processando ela, fazendo alguma coisa com ela, né? Então, como não muda muita coisa aqui, né? O client, a gente vai inicializar da mesma forma, a gente pode copiar até aqui mais ou menos a linha 59, do config até a linha 59. Colar aqui, deixa eu criar uma função main, vou criar tudo na main aqui mesmo, e colar isso tudo aqui. Repara que quando eu salvo ele já importa todas essas dependências aqui. E eu vou fazer o seguinte, como ele vai ser um worker, eu vou botar para ele rodar infinitamente, né? Isso aqui em outras linguagens é como se fosse um while true. E a primeira coisa que eu vou fazer é, caso não tenha mensagens, né? Deixa eu if len msg.message, eu já vou criar essa variável por igual a zero, eu vou dar um fmt.print line sem mensagens, encerrando o programa. E vou dar um break aqui, para quebrar, para ele sair de fora desse loop. Beleza. Agora eu vou criar uma variável chamada msg, que é no caso de fato a nossa mensagem. Um erro para tratar, né? Que padrão do Go. Que agora ele vai receber o client.receive message, passando o nosso context.todo, que é para ele, caso dê algo errado, ele sai fora daí. Passando também um ponteiro de SQS receive message input. Aqui a gente vai ter mais alguns campos que a gente não tinha lá no input aqui, né, do get key URL e também do send message URL. A gente vai ter aqui 4 campos, que são a key URL, que é o que vem de lá da variável result.keyURL. A gente vai ter o max number of message, que é o máximo de mensagens que ele vai enviar, que vai ser 10. A gente vai esperar o wait time em seconds, que é o tempo de espera que a gente vai aguardar pelas mensagens, que eu vou botar 5. E a gente vai receber o visibility timeout, que é o tempo que a mensagem vai ficar oculta, né? Eu vou passar aqui, que vai ser 10 segundos. Beleza. Agora, padrão, tratar o erro aqui, né? If erro diferente de new. Vou botar um log.fatalf. Vai ser falha ao receber mensagem. Beleza? E vou formatar aqui o erro também padrão. Agora, se tudo der certo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui.
Embaixo do len das mensagens, né? Que é embaixo da verificação da gente ver se tem realmente mensagem. Vamos fazer um for, ignorando o index e pegando a message, o range de msg.messages, que é esse message é um array, né? Das mensagens que a gente vai receber de fato. E eu vou fazer um print fmt.println. Vou botar log.println, né? Que para ficar mais bonitinho. Passando o mensagem recebida. Printline não, vamos botar um printf para ficar mais formatadinho, né? Que eu vou formatar bonitinho aqui. Passando o porcentagem %v, que é para valor, e quebrando uma linha aqui também, e passando o ponteiro de message.body. Lembrando que é um ponteiro de palma string, por isso que eu tenho que passar um ponteiro. Beleza, agora a minha aplicação de producer está rodando aqui. Eu vou abrir um outro terminal para minha consumer rodar. Vou dar um go run consumer/main.go e aí já tem aqui ó, a mensagem recebida. Imediatamente ele faz um print aqui da nossa mensagem. Repara que o nosso consumer ele não fica rodando. A gente pode setar uma condição para ele rodar o tempo todo, né? Mas aqui eu quis setar uma condição para ele que ele vai verificar a cada 5 minutos, 5 segundos, né? Que foi o tempo que a gente setou aqui, para ele verificar se tem mensagens, né? Se o array de mensagens estiver vazio, foi igual a zero, ele fecha o programa, encerra o programa. E a gente poderia ter uma outra política para ele restartar de X em X tempo, mas aqui é só para a gente mostrar que é possível fazer dessa forma também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar mais mensagens para a fila. Deixa eu abrir o meu terminal aqui. Tá enviando várias mensagens para a fila. Várias aqui, né? Ele vai printando o ID das mensagens. Deixa eu enviar mais um pouquinho. Pronto. Aí, quando eu rodar esse programa aqui, ele já consome imediatamente. Repara que é muito rápido. Ele vai consumindo imediatamente e encerra o programa. Então, pessoal, esse é o poder que a gente tem do local stack, né? Aqui no caso eu fiz um exemplo bem simples com filas, mas a gente poderia, sei lá, ter uma outra aplicação que processa os dados dessa fila. Aqui no caso, né, poderia ter uma função que chama o banco de dados, ou uma função que salva o conteúdo dessa fila, processa e joga no S3, que daria para fazer com o local stack também. Então a gente tem muitas possibilidades do que dá pra gente fazer com o local stack, né? Lógico, aqui a gente está falando especificamente do cloud provider da AWS, mas isso é um background para a gente também usar o GCP, a Azure, a Oracle, enfim. O cloud provider tem diversos serviços que são idênticos uns aos outros, né? E isso aqui é muito útil para quando a gente quer, sei lá, fazer uma POC, criar algum projeto que a gente não queira exatamente ir lá na AWS, criar um serviço e testar lá na mão, né? A gente tem, lógico, aqui exige um pouco de mais de conhecimento, né? A gente precisa dar uma olhada nas documentações de como usar tal serviço, mas quando a gente tem Docker, né? Tem uma imagem disponibilizando alguns serviços. Fica muito mais simples, né? A gente só precisa literalmente passar o valor aqui, né? Do serviço que a gente quer usar e saber como que cria o serviço via linha de comando, né? Eu acredito que isso seja, pelo menos para mim, não é tão difícil, né? Eu gosto muito dessa arquitetura. O local stack ele facilita muito a nossa vida. E se você gostou desse vídeo, pessoal, considera deixar um comentário, curtir e compartilhar aí com seus amigos. Também se inscreve no canal aí, que eu pretendo trazer muito mais conteúdos voltados para cloud ou até para a própria linguagem Go. Também não programa só em Go, programa em JavaScript também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção se você chegou até aqui. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!